São Lourenço, vamos chamar São Lourenço Mental, tem uma história de mais de 30 anos. Foi o primeiro CAPS municipal implantado no território nacional. Nesses 34 anos serviu de exemplo para muitos municípios, tanto no estado quanto no país. Ele foi motivador também da primeira lei da reforma psiquiátrica aprovada no país. E nesses anos todos vem desenvolvendo e ampliando a rede de atenção psicossocial. O nosso serviço era localizado na praia, zona turística, e aquilo incomodou moradores na época. Então fizeram queixas na Câmara Municipal e nós fomos explicar. Foi a primeira vez que eu entro numa Câmara Municipal. E no meio disso, um vereador levantou a mão e disse assim: olha, eu me emocionei, porque eu tenho uma história de internação em hospitais psiquiátricos, eu já internei. E o que vocês estão fazendo é maravilhoso. E eu peço, já que a gente está tratando da Constituinte Municipal, era 88, que o município e meus colegas, se aprovarem, coloquem a obrigatoriedade de São Lourenço, na lei orgânica que está sendo construída, cuidar da saúde mental dos seus cidadãos, através de uma política pública. E foi aprovado com unanimidade, e nós passamos a ter, além de um serviço, uma garantia na lei orgânica, né? Isso em 1988. Nós temos em São Lourenço do Sul uma cobertura de 100% no território do município, com equipes de estratégia de saúde da família. Temos 3 CAPs na rede de saúde mental, que é o CAPS Álcool e Drogas, o CAPS Infantil e o CAPS Nossa Casa, que prestam total assistência aos usuários. E ainda um dispositivo específico, que é o Ambular, que dá cobertura às estratégias de saúde da família. E temos também a base disso tudo, que é o cuidado que tem que ser o mais afinado possível, que é a atenção primária, que é por onde a gente diz que é a porta de entrada de todos os problemas da saúde. Eu vim procurar ajuda aqui porque em abril do ano passado eu acabei perdendo meu marido pela Covid. E foi uma situação bem ruim, né? E aí pegou a questão de luto e, enfim, mudar de vida, de perder uma pessoa e tal. E aí, juntando com o meu histórico de depressão e ansiedade que eu já tenho faz alguns anos, já acumulou tudo. Assim. E aí eu acabei vindo pedir ajuda. Os pacientes chegam por ali, né? Eles podem chegar por outras instâncias de cuidado, outras dimensões de complexidade, mas a grande maioria chega pelo território, chega nessas unidades, procura o seu postinho de saúde. E muitas vezes chega alguns casos que a equipe individual não consegue solucionar. E com isso, acaba buscando ajuda de equipes como a de matriciamento em saúde mental. Dependendo do caso do paciente, a gente pode realizar uma visita domiciliar em conjunto, uma consulta em conjunto, ou se não, somente uma interconsulta com a saúde mental, né? Através até do WhatsApp, do telefone. Então, tu ter isso perto da tua casa, sem grandes preocupações financeiras, assim, tipo, eu acho que é o que muita gente precisa, mas ou não sabe que tem, ou, sei lá, tipo, tem algum tipo de preconceito ou coisa do tipo para não procurar. Então, essa ajuda, esse acompanhamento psicológico, né? Ele está me ajudando muito a ver as coisas que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que mudar e tomar as decisões que eu tenho que tomar por um outro lado, da maneira que a gente não pensava antes, né? A gente tem os nossos usuários cuidados em casa, nós temos os leitos em hospital geral, mas a gente viu que ele se tornou um laboratório, vamos dizer, vou acrescentar isso, para ensino e pesquisa. E aí o primeiro grande convênio foi com a Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com a residência multiprofissional. Esses residentes
eles atuam diretamente na rede de assistência, então é uma mão de obra extremamente qualificada que está dentro da nossa rede, contribuindo aos nossos usuários. Então, nós temos profissionais, né, que ficam 2 anos aqui, que é enfermagem, serviço social, terapeuta ocupacional, assistente social e educador físico, se especializando em saúde mental. Ficam 2 anos, então, ao todo são 10 profissionais dessas áreas. Então, nós temos 5 psiquiatras em formação por ano, que ficam 3 anos. Então, a gente tem na rede 15 médicos em formação e 5 profissionais preceptores, que são os professores dessa rede. Então isso nos dá um laboratório muito grande. Sempre buscando prestar esse acesso e esse tratamento de qualidade para as pessoas, seja no âmbito que for, assim, desde o mais sensível ao mais necessitado, todos eles são acolhidos e isso para nós é um diferencial muito importante no nosso município. Estamos de volta. E como você acabou de ver na reportagem, os profissionais da atenção básica precisam do apoio de equipes de referência no cuidado em saúde mental. O que precisamos garantir é que as equipes elas trabalhem de maneira integrada. Então, é necessário que essas equipes elas se mantenham, elas tenham alguma estrutura que elas possam ter uma reunião periódica para poder discutir as questões que são importantes para o andamento da RAPS. Então, é importante que a gente tenha um espaço onde se consiga reunir a representação da atenção básica junto com coordenação do CAPS adulto, do CAPS infantil, do CAPS álcool e drogas, da internação hospitalar, para que essas questões que são do atendimento e do funcionamento e do andamento do fluxo da rede, elas possam ser discutidas. A lógica de matriciamento ela é uma forma de se tentar fortalecer esse modelo de base comunitária, aumentando a resolutividade das abordagens que são realizadas no território, dentro de serviços de base comunitária, discutindo o caso, formulando projetos terapêuticos conjuntamente com a equipe de saúde da família, fazendo visita domiciliar, fazendo atendimento conjunto, desenvolvendo estratégias de acolhimento. Essas práticas, como um todo, elas tendem a qualificar a atuação dos profissionais que estão junto à atenção primária, eles qualificam e, com isso, eles aumentam a resolutividade. Este não é só um modelo relacionado à saúde mental, mas essa é uma visão de funcionamento de rede. E, ao mesmo tempo, ele tende a tornar a rede organizada de uma forma hierarquizada. Então, o apoio matricial, ele tem diversas lógicas. Ele tem, ao mesmo tempo, uma lógica de qualificação da atenção, de ter a possibilidade de realizar um cuidado mais qualificado, porque ele faz com que a rede de saúde, de uma forma geral, ela consiga ter uma interlocução maior, interna, ela consiga ter mais fluidez, ela se torne menos burocrática. Uma das ações compartilhadas entre equipes especializadas e profissionais da atenção básica é a educação permanente em saúde voltada para o cuidado de pacientes com transtornos mentais. A educação permanente é importante porque capacita a equipe de saúde da família para avaliar, diagnosticar, cuidar e referenciar os pacientes com transtornos mentais. A educação permanente, né, os processos formativos, eles, para mim, assim, eu considero como um eixo extremamente estratégico das políticas públicas de saúde mental. Embora estratégico, às vezes ele é muitas vezes negligenciado, né? E por que a gente considera a educação permanente, a formação em saúde mental como um eixo estratégico? Primeiro, porque
existe uma escassez significativa de profissionais especializados e de serviços especializados, né? Então, já a OMS há algum tempo vem trabalhando nesse direcionamento de que é preciso formar, capacitar profissionais não especializados, quer dizer, profissionais que estão trabalhando, sobretudo, na rede de atenção primária, que não têm uma formação específica de saúde mental, mas que eles necessitam, sim, de ter algum tipo de capacitação para poder, então, integrar o cuidado em saúde mental na atenção primária. E aí, aqui na nossa experiência brasileira também, a gente tem diferentes dispositivos ou diferentes modalidades de programas, né, para a educação permanente. Então, se a gente for pensar também em educação permanente a partir de uma perspectiva de continuidade, né, sobretudo do processo formativo do profissional, que deve iniciar desde a graduação. Então, assim, a importância de se criar e de se fomentar a criação de programas de estágios, que sejam programas de estágios tanto na atenção primária, como na atenção secundária, como na especializada, mas que tenham essa ênfase na formação em saúde mental. Pensar também em programas, aí no caso mais do currículo médico, né, internatos, né, programas de internato também na rede de saúde mental. Tem também os programas de residência multiprofissional, residência em psiquiatria, né, como sendo assim programas importantes, primeiro para formar os profissionais da saúde na área da saúde mental mais específica. E aí também algumas experiências de capacitação, né, de capacitação de educação permanente de profissionais que já são formados, mas que necessitam, né, de ter uma formação, uma sensibilidade, um olhar maior para a questão da avaliação e do manejo de pessoas com problemas de saúde mental e referenciamento de pessoas com problemas de saúde mental na rede de atenção. Essa ideia da educação em saúde é super estratégico a gente pensar os processos de trabalho, não somente como sendo processos de formação, mas também pensar os processos de trabalho. A educação permanente ajuda a organizar os processos de trabalho e é um eixo estratégico também para promover a integração da atenção primária com a atenção especializada e também com a atenção, de alguma forma, com a atenção de terceiro nível, de urgência e emergência, porque a gente entende que a rede precisa ser ampla, integrada, né, e que os usuários eles vão circular nessa rede em diferentes momentos e vão ter diferentes necessidades, e aí é importante pensar nesses processos de formação como um contínuo. A qualificação na avaliação e no diagnóstico dos pacientes também é capaz de reduzir a demanda por internações e outros serviços especializados. Um dispositivo que contribui para reduzir o número de internações psiquiátricas são os serviços especializados ambulatoriais de atenção diária, como os centros de atenção psicossocial e as equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental. Esses serviços funcionam como base no território e ofertam um cuidado multiprofissional e humanizado. Júlia já está em contato com outros gestores da região. Ela vai propor novas pactuações na próxima reunião da Comissão Intergestores Regional. O objetivo principal é aumentar a integração entre os serviços especializados de referência e a atenção básica de Céu Azul. Um dos pilares para o cuidado humanizado e integral aos pacientes com transtornos mentais é o modelo de base comunitária. Nele, os pacientes têm um tratamento continuado, com participação da família, acesso à escuta no território, a programas de reabilitação, oportunidades de socialização e a serviços especializados. É importante a gente resgatar um pouco, ampliar um pouco o nosso horizonte histórico para falar, para pensar o cuidado comunitário a partir dos processos de reforma psiquiátrica e de reforma do sistema de saúde mental. Então, ainda já nos anos 50, né, houve todo um movimento mundial, ele se baseou na premissa de que, primeiro, o cuidado hospitalar ele produzia danos cognitivos, emocionais e também produzia o isolamento, né, a falta de integração comunitária daquelas pessoas com sofrimento mental. Segundo, que a gente parte-se da premissa de que
o tratamento, né? O tratamento ele deve acontecer perto e próximo da casa onde as pessoas moram, né? Da comunidade onde as pessoas moram, né? E uma outra ideia também que orientou todo esse processo de transformação, de reforma psiquiátrica, é a ideia de que, primeiro, os problemas de saúde mental eles são determinados por diferentes variáveis, não somente biológicas, mas psicológicas, sociais e contextuais. Então, por isso, é tão importante que o cuidado incorpore todas as dimensões da vida da pessoa no tratamento, né? Então, a gente parte de algumas ideias iniciais para poder pensar nesse processo de transformação do modelo de cuidado, de modelo hospitalar, para o modelo de cuidado comunitário. A gente pensando hoje na rede de atenção psicossocial, a gente tem uma gama de serviços aí que se organizam no nível da atenção primária, no nível da atenção secundária e no nível da atenção terciária, né? Justamente como um arranjo organizativo que vai atender às diferentes necessidades daquelas pessoas que estão vivenciando algum sofrimento de saúde mental ou que estão, já que tem algum transtorno de saúde mental, né? Então, a ideia é que justamente pode ter pessoas que vão necessitar, às vezes, de um serviço que é um serviço de atenção à crise ou que vão precisar, às vezes, ficar internadas ou que vão precisar de ter uma contenção maior para aquele sofrimento, para aquele risco que ela está passando, mas também, sobretudo, a ideia de que a rede ela deve se organizar a partir da atenção primária, a partir das unidades que se encontram mais próximas à casa das pessoas, ao lugar onde elas trabalham, onde elas vivem, onde elas estudam. A organização da rede e a integração dessa rede é que vai proporcionar o cuidado integral, considerando todas as necessidades de atenção que aquelas pessoas em sofrimento mental necessitam. Mesmo com todo o trabalho de formação e qualificação da atenção básica, em algumas situações a atenção hospitalar é necessária no cuidado aos pacientes com transtornos mentais graves. Nesses momentos, o que o paciente precisa é de um atendimento prioritário, digno e humanizado. Final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos a grata surpresa, né, a grata possibilidade da publicação da Lei 10.216, que no Brasil propôs e propõe até hoje a égide de leitos psiquiátricos no Brasil, e é sobre essa égide que o movimento da reforma psiquiátrica vem trabalhando, buscando criar serviços, dar suporte ao portador de transtorno mental no momento de crise e dar suporte também no momento em que ele estiver estabilizado, para que ele possa, junto com seus familiares, junto da sua comunidade, poder conviver e ser um sujeito da sociedade e não se sujeitar à vontade das pessoas que, porventura, pudessem lidar com ele. Na organização dos serviços de urgência, o gestor também encontra alguns desafios. Normalmente, quando a gente fala de atenção à crise ou situações de urgência e emergência em saúde mental, a gente sempre remete à ideia de protocolos em relação a o que fazer em determinados tipos de comportamento. As crises em saúde mental, né, ou então as pioras clínicas, ou a gente pode falar de reagudizações de doenças crônicas, elas acontecem mediante um não acompanhamento apropriado dessas pessoas fora do período de crise. Eu acho que esse conceito é muito importante de dizer. Se o gestor ele não pensa dentro dessa possibilidade, ele sempre vai estar fazendo algum tipo de abordagem ou desenvolvendo algum tipo de estratégia depois que a bomba estoura. Quando uma pessoa ela faz um acompanhamento dentro de um centro de atenção psicossocial e ela tem um histórico, ou então o diagnóstico dela, ou então o quadro clínico dela, ou então a rede de apoio social, ela mostra que ela tem muitas vulnerabilidades para entrar num momento de crise, todo o projeto terapêutico dela tem que ser desenvolvido pensando nessa possibilidade. Um bom projeto terapêutico, ele prevê que essa pessoa em algum momento vai ter uma piora clínica e que tanto essa pessoa ela até deve ser
trabalhada no sentido dela conseguir identificar isso, quanto os vínculos com a equipe eles têm que ser fortalecidos para que essa equipe ela perceba quando isso acontece e essa pessoa ela saiba informar uma pessoa de referência de que ela não está ficando bem. Quando você tem um município que tem serviços de saúde mental, mas que ele tem muita demanda de internação, a forma com que essas equipes de saúde mental trabalham, ela tem que ser revista, porque isso tem que ser entendido como um indicador negativo em relação ao funcionamento, porque estão sendo realizadas internações que elas são evitáveis. De uma forma geral, os hospitais psiquiátricos, eles têm leitos que são regulados por central de regulação, mas elas têm que ser centrais reguladoras que elas entendam o funcionamento da rede como um todo e elas atuem para a modificação do processo de trabalho dessas redes. Se um regulador ele desenvolve uma prática de falar, olha, esse usuário depois que chegou, antes de chegar na unidade de pronto atendimento, ele era acompanhado no CAPS? Quais que foram as abordagens que foram tentadas no CAPS? É que a rede ela tem que funcionar de uma forma mais articulada, mais solidária, as abordagens que são realizadas nessa rede, elas serem complementares e também mais articuladas. Quer diminuir a internação por reagudização de situações crônicas, crie estratégias de preveni-las, seja dentro de programas, desenvolvimento de projetos terapêuticos para usuários mais graves. A segunda coisa é que pense em formas de regulação e de acesso a leitos que seja uma forma que ele induza a um aumento de resolutividade de serviços que fazem esse acompanhamento longitudinal desses usuários. E o terceiro ponto que eu falaria para um gestor, quando uma rede ela permite um número muito grande de usuários que não utilizem o serviço de uma forma apropriada, isso não implica numa insuficiência do tamanho da rede ou do número de leitos. Isso demonstra uma má prática, uma má organização das práticas de cuidado na rede como um todo. Além de compartilhar ações com equipes de referência, os profissionais da atenção básica devem estar integrados a outros setores da sociedade, por meio de parcerias com lideranças comunitárias, associações de bairro, clubes, instituições religiosas, entre outras. É fundamental que nós, trabalhadores da saúde mental, gestores, comecem a pensar nas ações intersetoriais que podem fortalecer o cuidado em saúde mental. Nós necessitamos muito do apoio da rede de serviço social dos municípios. Nós precisamos desenvolver ações no âmbito do esporte, do lazer, da educação, para que nós possamos combater alguns estigmas que o portador de sofrimento mental traz na sua história. Isso é uma questão social que precisa ser repensada, precisa ser rediscutida e reconstruída. O lugar desse usuário, o lugar desse portador de sofrimento mental dentro da sociedade. E isso cabe a nós, trabalhadores da saúde mental, enfrentar esse desafio, enfrentar o desafio de, junto com a nossa comunidade, fazer as discussões necessárias para que as pessoas não sejam estigmatizadas, para que elas sejam olhadas como pessoas e que merecem a possibilidade de uma convivência social, garantindo os seus direitos de educação, de saúde, de assistência social, de lazer, cultura, como qualquer uma outra pessoa na nossa sociedade. Então, esse talvez seja um dos grandes desafios, porque isso esbarra no preconceito histórico, que a sociedade cria e vem sustentando em relação às pessoas portadoras de sofrimento mental. Fortalecimento dos apoios comunitários, familiares, esse é um direcionamento muito importante que a OMS tem dado diante de toda a carga crescente, a carga crescente da doença atribuível aos transtornos mentais. Agora, com a Covid-19, as estimativas e alguns estudos já estão apontando
para o aumento, né, das necessidades e dos problemas de saúde mental. Então, é importante que a gente também desenvolva um trabalho de cada vez mais de engajar as comunidades, de engajar as famílias, de engajar as pessoas, profissionais da saúde, claro, mas, sobretudo, as comunidades, para que tenham esse olhar, tenham essa sensibilidade e possam, de alguma forma, desenvolver ações de promoção da saúde mental e também de autocuidado. Júlia vai receber uma boa notícia hoje. Após uma consulta em domicílio, o paciente que enfrenta um caso grave de depressão decidiu buscar ajuda. A equipe da UBS já conseguiu atendimento no CAPS da região. O caso também será acompanhado pela equipe de saúde da família. E o paciente ainda vai contar com o serviço de transporte do município para ir até o centro de atenção durante o tempo necessário para o tratamento. Vamos para Minas Gerais, no município de Taiobeiras. Taiobeiras fica praticamente 700 quilômetros de Belo Horizonte, a 400 quilômetros de Montes Claros, que é a nossa referência macro-regional. A partir dos anos 2000, nós começamos a discutir um grande problema que tínhamos na região, que era um hospital psiquiátrico, que tinha mais de 300 leitos, e ali a gente encontrava pacientes de todas as ordens, desde pacientes com quadros gravíssimos até pacientes com quadros mais leves, que eram internados pelos seus familiares compulsoriamente. Vamos para o município de Inhumas, no estado de Goiás. Aqui em Inhumas, nós sempre buscamos trabalhar de forma bem dinâmica as demandas identificadas em saúde mental. E no que tange a saúde mental, a gente sempre buscou organizar o serviço para facilitar o acesso daqueles que precisam, mas também para identificar aquelas pessoas que não verbalizam e que precisam ser trazidas para o tratamento e o cuidado da saúde mental. No norte de Minas, nós tínhamos apenas 2 CAPs habilitados pelo Ministério da Saúde, num território de 86 municípios. Então era extremamente insuficiente. A partir dessa discussão, nós tivemos a oportunidade de participar ativamente na expansão e na criação de diversos serviços de saúde mental no norte de Minas. Taiobeiras foi um deles. Então nós éramos referência e somos até hoje referência para mais 10 municípios, fazendo um trabalho muito interessante de matriciamento da atenção primária, não só do município de Taiobeiras, mas dos outros municípios, para que o usuário de saúde mental tenha realmente a atenção necessária, tanto na crise quanto fora dela. Além das consultas individuais, dos tratamentos individuais, a gente organizou o serviço de forma a levar terapias holísticas para criar vínculo com a pessoa, que são ações que levam o cuidado mesmo e atenção especial para aquelas pessoas que precisam se empoderar. E dentro do CAPS a gente consegue trabalhar práticas maiores, como a hidroginástica para adultos, a natação para crianças, de dança também, música, sempre inserindo a música, além de trazer também constelação familiar e sistêmica para dentro do CAPS. Então, de forma bem dinâmica, a gente está sempre organizando as ações e os serviços de forma a encantar mesmo o usuário, para criar vínculo, para ter adesão, para ele querer participar dessas ações. Imaginem a gente estar no sertão de Minas Gerais, onde as pessoas tinham e têm até hoje muito pouco acesso à cultura, à educação, né? E tratavam os pacientes de saúde mental de uma forma muito desumana, não por desumanidade, mas por falta de conhecimento. Então faço menção a um caso específico de um paciente que nós encontramos numa zona rural, que viveu praticamente até nós o encontrarmos toda a sua vida
trancado dentro de um quarto e sendo alimentado por uma fresta na porta. Nós conseguimos construir um projeto terapêutico para esse paciente. A família aceitou esse projeto terapêutico. Hoje ele não vive mais num quarto trancado, ele vive dentro de uma casa com seus familiares. Hoje tem uma psicóloga para cada unidade básica de saúde, para que ela consiga acolher, identificar ali logo no primeiro contato, no acolhimento, as necessidades em saúde mental, tanto dos usuários daquela unidade básica, tanto da população daquele território, de acordo com as ferramentas que a gente identificar que precisam ser utilizadas naquele momento. Tem também um matriciamento com os pontos de atenção da urgência e emergência, que acolhem muitas das vezes os pacientes em surto, descompensados. Então a UPA e o Hospital Municipal também estão sempre matriciados pela equipe de saúde mental. Eu acho que a rede está sempre voltada para acolher o usuário de uma forma que ele se sinta bem física e emocionalmente e consiga empoderar ele a ponto dele restabelecer relações familiares, restabelecer relações sociais. Então, quando a gente fala de saúde mental, não dá para pensar na oferta de consulta. A gente precisa pensar em ofertar cuidado. Dentro desse projeto terapêutico, nós podemos contemplar todos os princípios e diretrizes que a reforma psiquiátrica brasileira propõe, que é tratar as pessoas dentro da sua comunidade, junto aos seus familiares, com um projeto terapêutico adequado, com o acesso aos ambientes necessários para que esse paciente voltasse a ter uma dignidade, a ser um ser humano como ele o é. Já estamos caminhando para o final da aula, então que tal conferir os destaques do conteúdo de hoje? Nesta aula, mostramos que o matriciamento em saúde mental é realizado por meio do compartilhamento de ações entre as equipes especializadas em saúde mental e os profissionais da atenção básica. Vimos que o modelo de base comunitária é um dos pilares para o cuidado humanizado e integral aos pacientes com transtornos mentais. Falamos sobre a necessidade de um atendimento prioritário, digno e humanizado na atenção hospitalar. E ainda conversamos sobre a importância da integração da atenção básica com outros setores da sociedade por meio de ações intersetoriais. A partir de agora, você segue estudando no AVA. Aproveite todas as ferramentas de interação para tirar dúvidas com os tutores e trocar experiências com seus colegas. E continue seguindo o Conasems nas redes sociais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre reabilitação. Bons estudos e até lá!